Vamos lá. Como interpretar e aplicar a acurácia diagnóstica de testes clínicos? Eu sou o Júlio Miranda, sou graduando em fisioterapia na UFVJM. Minhas referências para essa reunião foram essas duas, né? O Foundations of Clinical Research, que é da Leslie D. Portney, e esse outro, Evidence-Based Physical Therapy, que é da Linda Feathers e Julie Tilson. Então, fica aí as referências que eu utilizei, também dicas de leitura, né? Então, a acurácia diagnóstica, o que é? A capacidade de um teste em discriminar a presença ou ausência de uma determinada condição. Essa discriminação pode ser quantificada pelas medidas de acurácia diagnóstica. Um teste diagnóstico ideal iria sempre ser preciso em discriminar entre aqueles que têm e aqueles que não têm a condição de interesse. Porém, sabemos que nenhum teste é perfeito. Eles podem não identificar indivíduos com uma desordem, são os falsos negativos, ou podem indicar doença em alguém saudável, são os falsos positivos. Sensibilidade e especificidade. Bom, então a sensibilidade é muito importante a gente estar gravando esses dois conceitos aqui, porque vão ser determinantes para o resto da nossa aula, né? Então, a sensibilidade é a probabilidade do teste para obter um resultado positivo quando a condição está realmente presente. Então, é identificar os verdadeiros positivos. Enquanto que a especificidade é a probabilidade do teste em obter um resultado negativo quando a condição está ausente. Identificar os verdadeiros negativos. E aí, essas duas propriedades variam de 0 a 1. E quanto mais próximo de 1, maior a capacidade. Bom, e aí nós temos também aí os falsos negativos e os falsos positivos, né? Os falsos negativos trata-se da probabilidade de obter um resultado negativo em pacientes com a condição. Então, ele é o oposto da sensibilidade, ele é inversamente proporcional à sensibilidade, né? Então, ele é 1 menos sensibilidade. É nada mais do que você aplicar um teste, ele dá negativo quando a pessoa tem a doença. Então, você vai, meio que a habilidade, vai ser meio que subdiagnosticar o indivíduo, né? Enquanto falsos positivos é a probabilidade de obter um resultado positivo naqueles que não têm a doença. É o famoso alarme falso aí. Então, ele é complemento da especificidade. Ela é inversamente proporcional à especificidade. Portanto, para a gente saber, a gente faz 1 menos especificidade. Então, exemplos aí, né? Um carinha gordinho que vai no médico e o médico diz para ele lá, você está grávido, né? Falso positivo. Uma mulher grávida vai na médica e ela fala, você não está grávida, né? Isso é um falso negativo. Então, para a gente entender melhor aí a sensibilidade e especificidade, temos essa ilustração aqui. Então, a sensibilidade é a probabilidade de o teste dar positivo em pessoas doentes. Então, seria isso, ó, essa é a nossa probabilidade. O ponto é quando o teste dá positivo nas pessoas, na amostra aqui, todas doentes, né? Então, o que não seria aqui positivo no teste, seria o quê? Um falso negativo. Por isso, a sensibilidade é inversamente proporcional aos falsos negativos, né? Porque se não deu positivo, você diria que a pessoa não tem, né? Isso seria falso negativo. E quanto que especificidade seria a probabilidade do teste dar negativo em pessoas que não têm, né, a condição, ou seja, pessoas saudáveis. Então é isso, né? O teste dando negativo. E aí, as pessoas que não dessem negativo, você suporia que ia supor que as pessoas teriam a doença. Então, esses são os falsos positivos, né? Quando na verdade não teriam, todos são saudáveis. Por isso, a especificidade é inversamente proporcional aos falsos positivos. Então, vamos pegar um exemplo probabilístico aqui. Digamos que aqui teria 100, né? 100 pessoas, e o teste daria positivo em 80, então a sensibilidade seria de 80%.
Então, se compararmos os resultados positivos e negativos com o teste diagnóstico que seja padrão ouro, teríamos 4 possíveis cenários, tá? Que seriam, que são representados aqui nesse gráfico, nessa tabela 2 por 2, né? Então, teste clínico positivo seriam verdadeiros positivos, né? Se compara, vendo aqui com a condição presente. Então, bloco A são verdadeiros positivos. Teste clínico negativo, na condição presente, seriam os falsos negativos, que o teste é da negativo e o cara tem a doença. Teste clínico positivo em uma condição ausente, seriam os falsos positivos, enquanto que o teste clínico negativo na condição ausente seriam os verdadeiros negativos. Né? O teste é negativo e a pessoa não tem nada. Então, nós temos essas possibilidades aí. A acurácia diagnóstica total seria A mais D, são os resultados verdadeiros, dividido pela amostra da população em que isso está sendo testado. Quanto à sensibilidade, é A sobre A mais D, né? A mais C, desculpa, falso negativo. Ou seja, quanto mais falsos negativos, menor vai ser a sensibilidade, né? Enquanto que especificidade é o D sobre o D mais B. Ou seja, quanto mais falsos positivos, menor a especificidade. Então, confirmando ou descartando o diagnóstico, baseando-se na sensibilidade e especificidade. Como essas definições relacionam-se nas decisões diagnósticas? Então, considere a questão. Um paciente que te procura na clínica, tá? Você faz um teste que dá um resultado positivo. Você escolheu um teste que tem alta sensibilidade, ou seja, a probabilidade de dar positivo naqueles que têm a condição. E aí, né, esse teste deu positivo. Nós podemos confirmar seu diagnóstico? Né? O que vocês acham? O teste com alta sensibilidade deu positivo? Confirmamos o diagnóstico? A resposta é não, tá? Por quê? Alta sensibilidade, quando dá um resultado negativo, você descarta o diagnóstico. Quando você tem um teste com alta especificidade e dá um resultado positivo, você confirma o diagnóstico. Então, neste caso, com resultado positivo, teria que ser um teste altamente específico para a gente confirmar o diagnóstico do indivíduo. Parece confuso, mas nós vamos entender agora o porquê isso. Teste altamente específico é a probabilidade alta de ter um resultado negativo em quem não tem a condição. Ou seja, pessoas que não têm a condição, quando você aplica um teste altamente específico, há uma grande probabilidade de dar um resultado negativo. Logo, se o teste der positivo, você confirma o diagnóstico, tá? Pois se o indivíduo não tivesse a condição, o teste teria mais chance de resultar negativo. Ele não tem mais chance de dar resultado negativo em quem não tem? Então, se o cara não tivesse, daria negativo. Então, se um teste altamente específico dá positivo, é porque é provável que o cara tem a condição. Então, a especificidade não é o oposto de falsos positivos? Ou seja, um teste altamente específico tem uma menor chance de resultar falso positivo. Então, vamos pegar um exemplo aí. Um teste com especificidade 90%, né? Ou seja, ele tem uma taxa de falso positivo de 10%. Então, se naquele caso nosso exemplo, o teste altamente específico deu positivo, a chance dele ser falso positivo é só de 10%, tá? Um teste altamente sensível é a possibilidade alta de ter resultado positivo em quem não tem, em quem tem a condição. Então, o resultado vai ser positivo em quem tem. Logo, se ele der negativo, você descarta o diagnóstico, pois se o indivíduo tivesse a condição, o teste teria maior probabilidade de dar um resultado positivo. A sensibilidade é o oposto dos falsos negativos, né? Logo, um teste com alta sensibilidade, ele tem uma menor chance de ser falso negativo. Então, um teste aí com 90%
de sensibilidade, automaticamente ele tem uma taxa de falsos negativos de 10%. Então, se um teste com alta sensibilidade der um resultado negativo, a chance de ser falso negativo é só de 10%, né? Então, na verdade, quando se trata de usar a especificidade, a sensibilidade, você deve olhar, na verdade, não são os verdadeiros negativos, a probabilidade de achar verdadeiro negativo, e sim a probabilidade de encontrar falso negativo no caso de sensibilidade e falso positivo no caso de especificidade. Então, vamos ver essa relação aqui na tabela, né? Então, aqui, ó, no bloco A, verdadeiros positivos, né, tem uma sensibilidade aí de 90%, né, 0,90. E inversamente proporcional, nós temos aí no bloco C os falsos negativos, que é, né, nesse caso, 10%. E no caso da especificidade, aí se temos uma especificidade de 80%, a chance de dar falso positivo é 20%. Então, como eu disse, na verdade, na hora de interpretar a acurácia diagnóstica utilizando esses conceitos, devemos olhar falso negativo para a sensibilidade e falso positivo para a especificidade. Daí, se você quiser uma dica para decorar essa regrinha, o Sackett, o cara da medicina baseada em evidência, o grupo dele criaram essas mnemônicas aqui, que é SPIN e SNOUT. O que é o SPIN? SP de específico, P positivo, IN included, incluído. Ou seja, um teste altamente específico que dá positivo, você inclui, você confirma o diagnóstico. SNOUT é o quê? Um teste sensível que dá um resultado negativo, está fora, né? Então, se vocês quiserem aí uma regrinha aí básica para aplicar a acurácia de testes aí na sua prática clínica, lembrem aqui dessas mnemônicas, SPIN e SNOUT. Um outro índice para a gente aplicar a acurácia diagnóstica são os valores preditivos, que é a proporção de acurácia em identificar os resultados verdadeiros positivos e verdadeiros negativos, comparado ao padrão ouro. Então, quanto mais próximo de um, mais próximos são os resultados comparados com o padrão ouro. O valor preditivo avalia a viabilidade de uma ferramenta diagnóstica para a triagem. Então, o que é isso, né? Se você tem lá um valor preditivo de 90% e você vai fazer uma campanha de triagem, exemplo aí do coronavírus, você quer identificar todo mundo que tenha coronavírus, né, assintomático e tudo, e você desenvolve um teste para isso. No estudo, o teste mostrou que tem valor preditivo, por exemplo, um valor preditivo positivo de 90%. Então, 90% daqueles resultados, baseados no seu valor, resultados positivos, baseados no seu valor preditivo, vão estar alinhados com o teste padrão ouro, tá? Ele também ajuda a sensibilidade e especificidade, pois nos mostram a probabilidade em que o teste corretamente resultou negativo e positivo. Então, valor preditivo positivo é a proporção de pessoas com resultado positivo no estudo do teste, que tenham a condição determinada pelo padrão ouro. Então, no cálculo, a gente vai ver o quê? Verdadeiros positivos sobre verdadeiros positivos mais falsos positivos. Ou seja, quanto mais falsos positivos, menor o valor preditivo positivo. Já o valor preditivo negativo é a proporção de pessoas com resultado negativo no estudo do teste que não teve a condição segundo o padrão ouro, né? Então, verdadeiros negativos dividido por verdadeiro negativo mais falsos negativos. Ou seja, quanto mais falsos negativos, menor serão os verdadeiros negativos. O valor preditivo negativo. Então, vamos ver isso aqui na tabela, né? Então, o bloco A e o bloco B são inversamente proporcionais, né? Verdadeiros positivos e falsos positivos. Logo, a gente vai colocar no cálculo aqui valor preditivo, verdadeiros positivos
sobre verdadeiros positivos mais falsos positivos, que é igual, no caso, né, 100 dividido por 100 mais 20, ou seja, 100 dividido por 120, que vai dar 0,83. Ou seja, esse teste ele vai ter 83% de valor preditivo positivo. Então, aqueles testes que derem positivo, 83% serão verdadeiros positivos, né? E aí, 17% serão falsos positivos. Já os valores preditivos negativos, vamos jogar aqui, ó. No bloco C, que são falsos negativos, está 40, né? 40 pessoas que são falsos negativos. E nos verdadeiros negativos temos 100 pessoas que são saudáveis, né? Verdadeiros negativos. Então, o que você faz? Verdadeiro negativo, 100, dividido por 100 mais 40, que é igual aí a 0,71, né? Ou seja, o teste tem um valor preditivo negativo de 71%. Ou seja, todos aqueles que derem resultado negativo no seu teste, 71% serão verdadeiros negativos, enquanto que 29% serão falsos negativos. Aí, estimando, né? O grande problema desses dois índices aí de acurácia diagnóstica, que são valores preditivos e sensibilidade e especificidade, é que eles são dependentes da prevalência da população do estudo em que eles são testados, né? Então, consequentemente, ele perde em validade se na situação que o seu paciente, né, na sua situação clínica lá com o seu paciente, a prevalência for diferente. Então, a probabilidade de identificar a condição é aumentada quando a prevalência é alta, ou seja, quando a condição é comum. Portanto, o teste terá um maior valor preditivo positivo que no estudo. E quando a prevalência é baixa, condição rara, espera-se mais falsos positivos, né? Ou seja, vai diminuir o valor preditivo positivo. Então, isso aí acaba sendo uma limitação na nossa prática clínica, onde a prevalência ali é diferente da prevalência do estudo. Vamos ver isso aqui matematicamente. Então, aqui, ó, nós vamos pegar um exemplo de um estudo aí do teste de Lachman para determinar a ruptura de LCA. O N total do estudo é 60. Então, aqui, ó, ele representou aqui nessa tabela. O número de verdadeiros positivos aqui no bloco A foi 39. Né? Dos 60, 39 eram verdadeiros positivos. 39 tinham ruptura de LCA. Então, o valor preditivo positivo seria o quê? 39 dividido por 39 mais 10. Né? Faltou um parênteses aqui. Isso daria 80% de valor preditivo positivo. Agora, vamos supor que você aplique isso numa prevalência diferente. Então, vamos mudar a prevalência aqui de verdadeiros positivos, né? De 39 para 16. Então, seria valor preditivo positivo, seria 16 dividido por 16 mais 10, e daria 62%, né? Então, quando diminui essa prevalência aqui, quando a prevalência é menor, você acaba mudando os resultados. E isso vale aí tanto também para sensibilidade e especificidade. Então, a prevalência é essencial para aplicar valor preditivo, tal como sensibilidade e especificidade. Por isso, uma outra variável foi introduzida para avaliar a força dos testes diagnósticos. Então, a gente tem um outro índice aí de acurácia diagnóstica, que é a Likelihood Ratio, que é a razão de probabilidade aí em português. A gente vai colocar LR, né, que é a sigla em inglês. Então, razão de probabilidade determina o quão provável o resultado do teste está entre os indivíduos que têm a desordem em relação às pessoas que não têm a desordem. Então, é a razão dessas duas probabilidades, de estar em pessoas que têm e de pessoas que não têm. Por isso o nome. Então, a Likelihood Ratio pode te auxiliar quanto à certeza após você ter o resultado do teste. É o poder de confirmação, além de fornecer uma boa medida para comunicar com seus pacientes sobre a possibilidade deles terem a desordem de interesse. Então, você pode falar assim, ó, existe uma grande possibilidade de você ter, né? Existe tantos por cento de chance de você ter essa condição. E aí você passa um resultado mais quantitativo para o seu cliente. Então, a Likelihood Ratio combina a sensibilidade e especificidade de um teste em um único valor.
e tem sido cada vez mais frequente na literatura como ferramenta para a prática baseada em evidências. E aí nós temos razões de probabilidades positiva e negativa. As razões de probabilidade positiva, LR positiva, é a razão entre os verdadeiros positivos pelos falsos positivos. Então, quantas vezes é mais provável um teste positivo ser visto naqueles com a desordem do que naqueles sem a desordem, né? Você vai ver a razão entre verdadeiros e falsos. Então, um bom teste, né, vai ter uma alta razão de probabilidade positiva, porque a fórmula é razão de probabilidade positiva é igual valor verdadeiro positivo dividido por falso positivo. Ou seja, se esse valor aqui for pequeno, né, o resultado vai ser grande, certo? Agora, se, por exemplo, se for 0,8 aqui, dividir por 0,8, né? 0,8 de verdadeiro positivo, 8 de verdadeiro positivo e 8 de falso positivo. A razão, né, é divisão. Então, um dividir por outro é 1. Certo? Então, esse é o valor mínimo. O ideal é que tenha um alto valor aí. Já a razão de probabilidade negativa, né, LR negativo, é a razão entre falsos positivos pelos verdadeiros positivos. Então, aqui vai inverter. Você vai pegar os falsos positivos e dividir pelos verdadeiros positivos. Aí você vai ver quantas vezes é mais provável um teste negativo ser visto naqueles com a desordem do que naqueles sem a condição, tá? Então, um bom teste é o que tenha uma razão de probabilidade negativa baixa, né? Que seria o quê? Se tiver mais verdadeiros positivos em relação a falso positivo, o valor tende a ser menor do que 1, tá? Quanto mais for menor do que 1, melhor, tá? Então, vai ser aí diferente as direções aí do positivo e do negativo. Para ilustrar, a gente tem aqui, ó, valores altos de razão de probabilidade positiva têm uma boa chance de diagnóstico após um teste positivo. Valores pequenos de razão de probabilidade negativa têm boa chance de diagnóstico após um teste negativo. Então, separei aqui, ó, alto vai estar em azul, moderado em verde, pequeno em laranja e muito pequeno, a acurácia em vermelho, tá? Então, aqui, ó, na razão de probabilidade positiva, vamos supor que a capacidade, a acurácia do teste seja muito pequena. Então, o valor disso aqui vai estar entre 1 e 2, tá? Se ele tiver uma razão de probabilidade positiva maior do que 2 até 5, ele tem uma pequena. Se ele tem uma razão de probabilidade maior do que 5 até 10, ele tem uma moderada acurácia, tá? E se ele tiver mais do que 10, ele tem uma alta acurácia diagnóstica. Para teste positivo, né? E agora, para a gente ver razão de probabilidade negativa, a direção oposta. De 1 até meio é uma acurácia muito pequena. De meio até 0,2 é pequena a acurácia. De 0,1 até 0,2 é moderada. E menor que 0,1 é alta. Ou seja, uma alta seria menos que 10%, tá? Então, os índices de interpretação da acurácia diagnóstica a gente pode meio que classificar assim, né? Se você usa lá alta sensibilidade e o teste dá positivo, você confirma, né? Ou alta especificidade, o teste dá negativo, descarta, aí você é o Homer aqui, ó, seu cérebro é desse tamanho, seu nível de consciência é o mais baixo, né? Agora, se você usar spin e snout e os valores preditivos, aí você já tem um nível de consciência aí bacana, né? Agora, se você usa razões de probabilidades, você transcende, né? Então, é o melhor índice assim, para se usar atualmente. Bom, e toda sensibilidade, especificidade, valor preditivo e razões de probabilidades tem seu intervalo de confiança, né? E todos os autores deveriam aí
expressar o intervalo de confiança para a gente ver o quanto que varia ali cada valor, né? Porém, muitas vezes não são reportados. Então, tem um site, tá? Que eu vou disponibilizar depois, que ele fornece uma calculadora para calcular intervalo de confiança, né, nas estatísticas de teste diagnóstico. Aí você vai colocando os dados aqui e ele vai calcular. Bom, agora a gente vai falar da curva ROC. Qual que é a função da curva ROC? É converter desfechos contínuos em dicotômicos para propósito diagnóstico, definindo um ponto de corte para distinguir um teste que é positivo ou negativo. Né? Como que os testes diagnósticos geralmente são apresentados? É positivo ou negativo? É tá doente ou não está doente? E a gente consegue fazer isso através da curva ROC. Né? Você define um ponto de corte que até certo ponto ele é negativo, e depois de certo ponto ele é positivo, para você ter esse resultado dicotômico aí de positivo ou negativo, né? Então, o ponto de corte é determinado baseado no equilíbrio entre sensibilidade e especificidade, né? Então, você quer o quê? Um teste que detecta os maiores valores, os verdadeiros positivos e poucos falsos positivos. Só que, além disso, você deve considerar a importância relativa do resultado da problemática, considerando os custos de um resultado incorreto. Então, o que é isso? Na hora de você definir o ponto de corte, você tem que levar em consideração o custo-benefício. Então, vamos pegar dois exemplos aí para ilustrar isso. Teste de fratura de tornozelo, tá? Digamos que esse teste de fratura, ele tenha aí uma alta sensibilidade, tá? E aí, por que que você pode se dar ao luxo de identificar, porque você não pode se dar ao luxo de identificar falso negativo? Porque se o cara tem lá um teste de fratura de tornozelo e você não identificar, ele vai ficar com o pé fraturado lá, né? E isso pode piorar depois. E aí, você ajusta o ponto de corte de forma com que você tenha maior tolerância para falsos positivos, tá? Ou seja, você coloca uma sensibilidade, uma especificidade melhor. Porque aí, mesmo que você faça o diagnóstico mais de falsos positivos, o teste para ver fratura de tornozelo é radiografia. Então, um teste de baixo custo, sem riscos. Então, não tem problema o cara fazer a radiografia lá e ser um falso positivo, né? O teste que você aplicou encaminhar para a radiografia, porque não vai gastar nada praticamente. Agora vamos para outro exemplo, um teste onde a condição é grave e requer cirurgia. Você quer, nesse caso aqui, que o teste evite o máximo que tenha o quê? Falsos positivos. Porque se o teste tiver falso positivo, você pode levar o cara que não tem nada para uma cirurgia, né, que pode levar a vida dele em risco. Então, nesse caso, é melhor que se tenha poucos falsos positivos, né? É melhor você ter mais falso negativo, tá? Do que ter falso positivo. Então, você vai ajustando isso aí no ponto de corte. Então, como se constrói uma curva ROC? Então, essa é a curva ROC, tá? Aqui, no eixo Y, você tem a sensibilidade, tá? Que vai de 0 a 100, 0 a 100%. E aqui você tem os falsos positivos, tá? No eixo X. E aí ele também varia de 0 a 100. E aí como é que você determina? Você vai pegar vários pontos de corte, tem que ser pelo menos 6, e calcular a sensibilidade e especificidade de cada um. Aqui, tá? Entendeu? Então aqui, ó, vamos pegar desse exemplo. Aqui está um ponto de corte, aqui está outro, aqui está outro, aqui está outro, aqui está outro. E cada um desses tem a sua sensibilidade e especificidade. E aí, o que tiver mais equilibrado, você escolhe como ponto de corte, tá? Sempre considerando as questões também de custo e benefício. O que mais? A curva, então, vai ser criada traçando um ponto para cada ponto de corte, né? Você vai fazer a curva baseada nisso.
Para interpretar a curva ROC, é o seguinte: o que é um teste perfeito? Né? Olhando para a curva ROC. É isso aqui, ó, essa curva aqui, tá? Onde os valores positivos são 100% e os falsos positivos é zero. Então, ele vai criar essa curva aqui. Então, na hora de ver uma curva ROC, já dá para você ter uma noção visual de cara. Se você vê, e quanto mais a curva se aproxima, quando você vê, quanto mais a curva se aproximar disso aqui, melhor, tá? Agora, o que é um teste não informativo? Seria se quanto mais próximo a curva tiver isso aqui, ó. O que é esse ponto, essa linha pontilhada aqui? É quando os verdadeiros positivos e os falsos positivos tiverem iguais. Então, aí você não pode concluir nada, né? A chance de dar verdadeiro positivo e falso positivo é 50-50, né? É acaso. Então, se a curva estiver beirando isso aqui, é ruim. Então, basicamente, uma interpretação visual é essa. Então, para escolher o ponto de corte, nós utilizamos esse índice de Yonden, que é o ponto no qual há a diferença máxima entre os verdadeiros positivos e os falsos positivos. É o melhor ponto para definir o ponto de corte. E geralmente ele está no ponto onde a curva vira, tá? Então aqui, ó, ponto de corte desse aqui, olhando já de cara, você vai escolher o ponto onde a curva está virando, né? Seria o quê? 4. Então vamos ver isso aqui baseado no estudo, né? Essa tabela aqui é de um estudo onde eles viram se um teste de altura, né? Diferença de altura, serve para a acurácia desse teste para identificar fraturas vertebrais. Porque quando você tem a fratura vertebral, você tende a diminuir seu tamanho. Então, eles queriam ver se esse teste, a acurácia diagnóstica desse teste. E aí, eles quiseram deixar o resultado do teste dicotômico, né? Tem ou não tem a fratura. Então, eles tiveram que decidir o ponto de corte que melhor equilibrava a sensibilidade e especificidade. Então, vamos lá para os pontos de corte, tá? A amostra desses estudos é o seguinte: pessoas que tinham fratura eram 62 pessoas, que não tinham fratura eram 89. Tá? Então, aqui, ó, no ponto de corte de 1 centímetro, a pessoa tinha uma diferença ali de 1 centímetro, né? O que que isso significa? Se o cara diminuiu 1 centímetro, positivo, o cara tem fratura. O que acontece? A sensibilidade foi 100%. Você vê aqui, ó, ponto de corte de 1 centímetro. A sensibilidade está aqui, ó, 1%. Porém, olha só os positivos também. Está 100%. Então, o que aconteceu aqui nesse teste? Você identificou, sim, todos os 62 que tinham fratura. Porém, o teste também, quando pegou esse ponto de corte, deu positivo para todos os outros 89 que não tinham fratura. Então, a especificidade dele foi zero, né? E os falsos positivos foi 100%. O teste dá positivo para todo mundo se você colocar esse ponto de corte. Então, não é isso que a gente quer. Então, a gente vai mandar todo mundo, né, para a radiografia. A gente vai considerar todo mundo com fratura. No oposto, nós temos aqui, ó, se você escolher o ponto de corte de 6 centímetros de diferença de altura. O que aconteceu? Beleza, especificidade foi top, né? O teste deu negativo em pessoas que não tinham, de todos os 89. Mas, e também foi bom porque os falsos positivos, né? Como deu negativo nos que não tinham, você não tinha falso positivo. Porém, a sensibilidade, né? Foram pouquíssimos que tinham fratura de vértebra que conseguiu ser identificada com esse ponto de corte. Então, a acessibilidade aqui ficou de 20%, 18%, né? Então, não é legal, não está equilibrado. Então, se você pegar esse ponto de corte aqui, ó, de 4 centímetros, olha que legal. Você tem uma sensibilidade e uma especificidade aí de 79%.
Olha aqui, né? Olha o valor de falso positivo aqui, 21% só. Então, se der positivo, só 21% seria falso positivo. Então, tem um equilíbrio legal aqui entre especificidade e sensibilidade. Tem um valor alto de verdadeiros positivos e um valor baixo de falso positivo. Então, esse é o ponto de corte ideal. Então, se o cara tem 4 centímetros de diferença de altura aí, você pode dar como resultado positivo para fratura de vértebra. Você vai ter uma boa estimativa de que o cara tem fratura vertebral. A curva ROC também serve para nos informar sobre a acurácia diagnóstica de teste. Como faz isso? Através da área sobre a curva. Um teste perfeito tem uma área sobre a curva de 1, né? Que quer dizer 100% de acurácia para identificar pessoas que têm a desordem. Que seria uma área de 100%, seria aquela curva perfeita que a gente viu, né? Ele é ótimo, a curva ROC é ótimo para comparar a acurácia de dois testes, tá? Porque aí você pode colocar as duas curvas e ver exatamente qual é melhor. Então é assim, ó. Geralmente, galera, os estudos dão valor da área sobre a curva em forma de tabela aqui, ó, na tabela. Então aqui, ó, o valor da área sobre a curva é 0,815, né? 81%. Aqui está o desvio padrão. Aqui os intervalos de confiança, né? Pode variar aí com 95% de confiança, de 743 até 888, né? Esse valor aqui pode estar entre esses dois aqui. Então, né? Mas aí dá para você ter uma noção só de olhando. Olha a área sobre a curva aqui, né? Desse teste, né? Então, a área sobre a curva grande, né? Se fosse um teste perfeito, a curva ia estar aqui, ó, seria uma área sobre a curva maior ainda, que seria ótimo, né? Agora, um teste que tem uma curva aqui, ó, passando, teria uma área sobre a curva muito pequena, né? E não tem tanta acurácia. Então, aqui a gente tem comparando dois testes, tá? Dois questionários, quanto à acurácia. Então, desses dois aqui, qual que seria o melhor teste? O azul, certo? Olha a área sobre a curva do azul, olha a área sobre a curva do preto, né? Então, como conclusão, né? O que é importante a gente sair sabendo aqui? Que a acurácia diagnóstica é a capacidade do teste em discriminar pessoas com ou sem a desordem, né? E aí você tem várias formas de interpretar a acurácia. Através do SPIN e SNOUT, nós temos valor preditivo e temos também razões de probabilidade. E aí também, quando a gente fala de estudos de acurácia diagnóstica, nós temos a curva ROC, que serve para definir pontos de corte, para gerar um resultado dicotômico, né? Se o cara tem ou não a doença. E também dá para a gente ver a acurácia diagnóstica desse teste, tá? Então, essas aí foram as referências. Muito obrigado.